Nessa aula, nós vamos discutir o uso do padrão MVC, que é uma sigla para Model View Controller, para a organização das nossas aplicações, utilizando o Express. O padrão MVC ele é um padrão bastante recorrente, ele é um padrão de projeto, né, bastante recorrente, bastante popular atualmente no desenvolvimento de aplicações web. E ele nos guia, ele tem como intuito, né, nos guiar no desenvolvimento de três componentes principais, né? Separar a nossa aplicação web em três componentes. Um que seria o model, um que seria a view e um que seria o controller. O componente do model ele seria utilizado para encapsular as complexidades inerentes às regras de negócio da nossa aplicação. O componente view ele seria responsável por representar detalhes de apresentação da nossa aplicação, enquanto que o controller ele seria responsável por representar as interações com o usuário. No caso de uma aplicação web, essas interações elas vão ocorrer principalmente considerando as complexidades inerentes do protocolo HTTP. E o controller, basicamente, ele seria a ligação entre essas camadas, né? De forma que ele executaria o model e definiria qual view deveria ser utilizada para apresentar a interface para o usuário, para atualizar a interface para o usuário propriamente. Esse modelo ele pode ser representado pelo seguinte diagrama, que estabelece que normalmente quem recebe as requisições HTTP seriam essa primeira camada que é o controller. O controller, por sua vez, ele seria responsável por executar as regras de negócio da aplicação, fazendo uma chamada para o model. Na verdade, ele delegaria a execução das regras de negócio para o model. E uma vez que o model fosse atualizado considerando a execução dessas regras de negócio, o controller ele definiria qual view seria utilizada, né? Como a view seria apresentada para o usuário. Então ele delegaria a criação do layout da página, da interface que vai ser mostrada para o usuário, para esse componente que é a view. De forma esquemática, né, o controller ele seria responsável por processar a requisição HTTP, chamar o model e decidir qual view será renderizada, né? O model ele seria responsável pelas regras de negócio e às vezes as pessoas confundem o model, né, com persistência de dados, mas o que acontece é que para grande parte das empresas as regras de negócio elas vão se resumir às regras de persistência de dados, né? Mas via de regra às vezes você vai ter algumas regras de negócio que elas não se resumem simplesmente à persistência de dados. E então nesse caso você acaba fazendo as implementações desses conceitos dentro do model. E por fim, a view seria a camada que ela é, no nosso caso, ela seria um mecanismo de template e o foco dela seria renderizar HTML nesse momento. Agora vamos considerar um exemplo de implementação desse padrão, Model View Controller. E como exemplo, vamos imaginar que nós estamos implementando uma aplicação simples que faz acesso a banco de dados e que mostra uma lista de usuários em uma página HTML. O exemplo de aplicação que nós vamos utilizar vai ser um exemplo bastante parecido com o exemplo que nós implementamos na aula passada. No entanto, ao invés de utilizar postagens, né, como contexto da nossa aula, nesse exemplo aqui nós vamos estar utilizando usuários. Ao invés de utilizar as diretivas de async e await, né, para realizar entrada e saída e conexão com o banco de dados, nesse exemplo aqui eu implementei o acesso ao banco de dados utilizando mecanismos de promise. E no mais eu acredito que é bastante parecida essa implementação com a implementação que nós vimos anteriormente. Então eu tenho o meu arquivo principal, JavaScript, né, que é o index.js, que é uma aplicação Express. Ele tem uma rota única, que é a barra exemplo. Essa rota ela faz a chamada ao down e renderiza uma template, uma view, né? Eu tenho a minha implementação do meu user DAO ali, né, no caso, que basicamente ele faz uma consulta ao banco de dados utilizando promises. E eu também tenho um arquivo HBS, que é um arquivo bastante simples, que ele só vai imprimir a lista de usuários dentro do meu sistema.
É importante observar que nesse exemplo e no exemplo anterior, de certa forma, nós já implementamos o padrão MVC. Então, vamos só tentar entender exatamente como é que ele funcionou. A princípio, a primeira camada que é ativada dentro da nossa aplicação, que segue o padrão MVC, vai ser a camada do controller. E o primeiro foco dela vai ser processar a requisição HTTP. Em seguida, ela vai chamar o model e decidir qual view vai ser renderizado. No nosso exemplo, a camada de controller ela vai ser representada especificamente pela nossa definição de rota. Nesse exemplo, eu implementei as rotas dentro do próprio arquivo principal da nossa aplicação Express. Mas muitas vezes isso pode ser implementado em um arquivo separado, né? Como nós vimos com o uso do Express Generator, para colocar essas rotas em um arquivo separado. E se vocês observarem, nós não temos muita complexidade inerente ao protocolo HTTP. A única coisa que a gente tem do protocolo HTTP nesse momento é o caminho da requisição e o método HTTP sendo utilizado. E basicamente essas duas informações estão sendo representadas nesse trecho de código que é o controller da nossa aplicação. Em seguida, esse nosso controller ele faz uma chamada ao model e o resultado da chamada ao model é utilizado para ser passado para a nossa view. Passando para a parte da chamada do model, que basicamente ele faz uma chamada para o método find. O método find do model, como vocês observaram, ele é ativado a partir do controller e é a próxima etapa de execução desse nosso fluxograma. E o foco dele vai ser executar as regras de negócio da nossa aplicação, que nesse caso basicamente é a nossa persistência de dados. Esse código do model, a princípio, então, ele representa as regras de negócio e conexão com o banco de dados, né? Que basicamente é isso que ele faz. Olhando o código, a princípio, ele faz uma conexão com o banco e retorna o resultado de uma consulta ao banco na collection users, só que seguindo o formato de promise. Uma vez que o model ele termina de ser processado, ele retorna o resultado dele para o controller. E o controller, por sua vez, ele vai fazer uma chamada para a view que vai ser utilizada para gerar a interface da aplicação. Essa view, a princípio, no caso dessa implementação, ela é basicamente um template HBS. E a única coisa que ela vai fazer vai ser receber como parâmetro o vetor de usuários que foi recuperado a partir do nosso MongoDB e vai imprimir os nomes dele em múltiplas LIs. Lembrando que essa variável users, basicamente, ela está sendo recuperada a partir do parâmetro passado pelo nosso controller. O que é importante vocês observarem quando vocês utilizarem o padrão MVC é como vocês dividem a aplicação de vocês, onde vocês vão separar a lógica de implementação de vocês entre as camadas. E para isso é importante vocês sempre lembrarem que se vocês estão trabalhando com detalhes de apresentação, em teoria, esse detalhe de apresentação ele deveria ser presente apenas na camada da view da sua aplicação. Se eu estou trabalhando com alguma questão relacionada ao protocolo HTTP, tem que aparecer no controller. E se eu estou trabalhando com alguma questão associada às regras de negócio da minha aplicação, ao modelo de negócio da minha aplicação, essa implementação deveria aparecer dentro do model da nossa aplicação. O MVC ele tem como objetivo identificar para a gente como a gente estrutura a nossa aplicação, como a gente organiza ela, e ele tenta favorecer também a manutenção, porque quando eu for dar a manutenção em uma aplicação, se eu identifico um problema na regra de negócio, eu sei que eu deveria procurar a solução desse meu problema dentro da minha camada de módulo, e assim para cada uma das outras camadas. É claro que esse exemplo de implementação eu utilizei algumas complexidades do Express, mas o padrão MVC ele pode ser aplicado para qualquer tipo de aplicação web, né? Então não só para o Express, embora esse meu exemplo seja direcionado ao uso do Express. Nesse exemplo eu também utilizei o MongoDB junto com a API utilizando promises. No entanto, o padrão MVC ele também pode ser utilizado com outras bibliotecas de acesso a banco de dados. Pode ser utilizado também quando a gente implementa o uso das diretivas async awaits, como no exemplo que nós fizemos anteriormente. E basicamente é isso. Então ele é um padrão de projeto relativamente neutro quando a gente considera as tecnologias que estão sendo utilizadas para construir a nossa aplicação.